Olá, hoje iremos falar sobre a diferença entre regimes de competência e regime de caixa em uma transportadora. Inicialmente, vamos fazer uma simulação sobre uma empresa frotista. Nesse caso, vamos analisar uma receita, ou seja, uma viagem, um frete que foi feito no valor de R$1.000 no dia 3 de abril e será recebido, conforme combinado com o cliente, apenas no dia 3 de julho do mesmo ano. Após isso, tivemos despesas no mês de abril, no dia 4 de abril, R$300 de abastecimento, que foi pago à vista pelo motorista. No dia 5 de abril, R$250 de abastecimento, que iremos pagar apenas no dia 4 de maio. E também no dia 5 de abril, compramos uma peça no valor de R$100, que será pago em 2 vezes, com 30 a 60 dias de prazo, 5 de maio e 5 de junho. Iremos agora analisar qual seria o meu regime de competência, qual é a rentabilidade, o lucro que minha empresa deu neste mês, no mês de abril. Então, olhamos a receita. Qual foi a receita no mês de abril? R$1.000. Eu tive R$300 do abastecimento, uma despesa, mais 300 do outro abastecimento e R$100 da peça. Então, qual foi o lucro, a rentabilidade que minha empresa gerou nesse mês? R$350. Então, vejam que o importante aqui não importa como eu estou pagando as minhas despesas ou como eu estou recebendo as minhas receitas. Isso é irrelevante. O que é relevante é o serviço prestado nesse mês foi de R$1.000 e para prestar aquele serviço eu gastei R$650 de despesas. Portanto, sobrou um lucro de R$350. Isso é a base para a administração de qualquer empresa. Então, a gente sempre analisa a administração das empresas sob o regime de competência. E isso permite analisarmos se teremos lucro e prepararmos nossos investimentos dali para frente. Agora, vamos olhar, se tivéssemos analisado o regime de caixa, como ficaria esse resultado? Analisando o regime de caixa, vejam que no mês de abril, apenas saiu R$300, apenas paguei R$300 do abastecimento. Então, teoricamente, se eu for olhar apenas o regime de caixa, no final do mês a minha conta ficou negativa em R$300. Significa que minha empresa deu prejuízo de R$300? Não. Significa simplesmente que neste mês eu paguei R$300. Não significa que eu gastei apenas R$300. Vejam como fica fácil perceber que no mês de maio, por exemplo, onde eu também paguei mais R$250 do abastecimento e 50% do valor da peça, mais R$50, eu continuo negativo na minha conta bancária. Mas não tem nada a ver em relação à rentabilidade que minha empresa gerou. No mês de junho, eu paguei mais R$50 da peça, da segunda parcela da peça. E no mês de julho, que foi o mês final, eu tenho o recebimento dos R$1.000 do frete. Então, aquele lucro que eu oferi no mês de abril, ele vai aparecer no meu resultado financeiro apenas lá em julho, que é depois que eu paguei todas as minhas despesas efetuadas em abril e depois que eu recebi todas as receitas que eu tive no mês de abril. Então, isso é extremamente relevante para vocês perceberem como a administração das empresas ela é sempre em cima do regime de competência. Nós temos muita dificuldade em explicar aos clientes essa alteração, pois, por exemplo, compramos 4 pneus e vou pagar aqueles 4 pneus em 6 parcelas. Só que eu comprei os 4 pneus no mês de abril, por exemplo. Então, essa despesa toda, ela é do mês de abril. Não importa como eu vou pagar essa despesa. Aqui fica bem claro a diferença entre o regime de caixa e o regime de competência. Dessa forma, nós conseguimos entender exatamente que o regime de competência ele é o necessário e o importante para analisarmos se nossa empresa dá lucro. O regime de caixa ele é importante para analisarmos o nosso fluxo de caixa, para que evitarmos ficar o menor tempo possível negativo, ou seja, com dinheiro
devendo dinheiro no banco e pagando juros. Então, esses dois regimes, eles são complementares. Mas o regime que permite a formatação dos DREs, do demonstrativo de resultado do exercício, e que calcula a rentabilidade, sempre é o regime de competência. Analisando agora uma empresa de agenciamento, vamos fazer uma simulação parecida. No dia 3 de abril, eu fiz um frete empresa de R$ 1.000, que será recebido conforme combinado com o cliente no dia 3 de julho. E eu paguei R$ 700 para o motorista de adiantamento, dentro desses de frete, desses R$ 400 foi adiantamento, que eu vou pagar em 3 de abril, e o saldo pagarei em 3 de maio. Eu paguei mais R$ 100 de pedágio para o motorista à vista, no dia 3 de abril, e eu tive uma despesa com uma conta de telefone celular no dia 15 de abril, que ela só vai vencer no dia 15 de maio. Eu só vou pagar essa despesa no dia 15 de maio. Quando analisarmos o nosso DRE pelo regime de competência, iremos verificar que tivemos uma receita de R$ 1.000 no mês de abril, tivemos o frete motorista, o valor do custo do meu frete foi R$ 700, o pedágio foi R$ 100, o telefone celular foi R$ 30, portanto, o lucro que minha empresa deu no mês de abril foi de R$ 170. É com essa informação que nós iremos administrar a nossa empresa. Agora, como para o gestor financeiro, além do DRE, ele precisa também olhar o regime de caixa para poder fazer a programação financeira da empresa, para poder tentar receber o mais rápido possível e pagar apenas quando eu tiver dinheiro, para não ficar, como está nesse nosso exemplo, um saldo de caixa negativo durante o mês, certo? Então, olhamos que no 1º de abril, eu tive que pagar R$ 400 de adiantamento para o motorista e pagar mais R$ 100 de pedágio. Então, eu fiquei, minha conta bancária, ela está negativa em R$ 500. Mas, no meu DRE de lucratividade do agenciamento, eu gerei R$ 170 de lucro. Só que no meu saldo bancário, ele está negativo em 500. No mês de maio, eu paguei mais R$ 300 de saldo motorista e mais R$ 30 da minha conta de telefone celular. Portanto, eu continuo negativo na minha conta bancária em R$ 830. Apenas no mês de julho, quando eu receber os R$ 1.000 do frete, é que o meu lucro irá aparecer na minha conta bancária. Então, isso é extremamente importante para analisar o meu fluxo de caixa. Como eu melhoro o meu recebimento e o meu pagamento para evitar pagar juros. Mas, para análise de rentabilidade, sempre iremos analisar os relatórios em regime de competência. Dessa forma, em todos os relatórios do SAT e do SITE-SAT, quando olhar a palavra lucro, rentabilidade, DRE, será analisado o regime de competência. Existem relatórios que são sobre o regime de caixa e eles estão explicados dessa forma. E esses relatórios são auxiliares para a gestão financeira. Muito obrigado, abaixo os meus contatos. Havendo qualquer dúvida, favor entrar em contato.